Olá a todos e todas, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas, espero que vocês estejam bem, com saúde. Eu sou Aline Bastos, analista de capacitações do Elsevier para as soluções multidisciplinares, Science Direct, Scopus e para o gestor de referências, Mendeley. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito do Science Direct, uma plataforma bem bacana do Elsevier, onde vocês vão encontrar os textos completos de publicação da Elsevier, tá certo? Antes da gente efetivamente começar falando, então, de Science Direct, eu queria que vocês utilizassem o chat para me falar se vocês conseguem me escutar bem, para me falar se vocês conseguem visualizar minha tela. Muito importante que vocês estejam me escutando e vendo a minha tela, que eu sei que vocês estão aí na mesma sintonia que a minha, e a gente efetivamente vai poder começar. Maravilha. Muito obrigada a todos que me responderam, então. E a última coisa que eu quero falar, então, antes de começar é uma orientação. Eu quero dar uma orientação a respeito das perguntas, peço a gentileza de vocês colocarem as perguntas de vocês lá num botãozinho chamado Q&A. Se vocês derem uma olhada aí, vocês têm uma opção chamada Q, é comercial e A, tá? Que os símbolozinhos são dois balãozinhos de discurso, tá? Vocês colocam as perguntas lá, fica muito melhor para mim, eu tenho um maior controle das perguntas, consigo vê-las aí, fica muito melhor do que quando vocês colocam no chat, por mais que eu tenha muita delicadeza, quando eu vou baixando o chat, às vezes ele vai um montão, ele sobe um montão de coisas, um monte de mensagens, um monte de perguntas, e acaba que eu não consigo ver uma ou outra, tá? Então é muito mais seguro se você botar a sua pergunta lá no Q&A, perfeito? Então, muito obrigada. Vamos começar, então, falando um pouquinho a respeito de Science Direct. Bem, quando a gente fala de Science Direct, a gente está falando de uma plataforma de textos completos. Então, Science Direct é a plataforma que abriga o conteúdo de textos completos publicados, então, pela Elsevier, tá certo? Em Science Direct, eu só vou encontrar conteúdo Elsevier, tá? Todo o conteúdo que a gente encontra em Science Direct é um conteúdo que passou por um processo anterior de revisão por pares, tá? Ou seja, antes da efetiva publicação desses documentos, eles passaram aí pelo crivo de revisores que foram avaliar alguns quesitos nesses documentos, como, por exemplo, a qualidade desses documentos, a autenticidade desses documentos, e aí sim, feito esse processo, esse documento sofrendo esse processo e sendo aprovado, ele efetivamente, então, caminha em seguida para a publicação. Bem, de uma maneira geral, o que a gente tem de conteúdo em Science Direct, tá? Nós temos, então, 16 milhões de artigos, tá? Que foram publicados nos nossos mais de 4.253 títulos de revistas, tá? Dentro dessa quantidade de títulos, a gente pode fazer uma divisão entre os títulos ativos e os títulos inativos. Títulos ativos são títulos que nós sabemos que vão sair novos volumes deles, ou seja, que eles seguem publicando. E títulos ativos são títulos que pararam de publicar, ou seja, não sairão novos volumes daqueles títulos. Por quê? Pode ser que o título, então, ele tenha deixado de publicar, e o que era publicado nesse título A, tá? No escopo desse título A, foi então, começou a ser publicado, então, junto com o escopo de um título original que já existia, um título B, por exemplo, tá? Ou é muito possível que um título tenha se tornado inativo porque ele foi transferido. Que o processo acontece nesse sentido. Nós temos alguns títulos publicados pelo Elsevier que eles pertencem a associações, a sociedades, tá bom? Em algum momento, a sociedade ela pode determinar que esse título não vai ser mais publicado pelo Elsevier e pode transferir para uma outra editora, por exemplo. Tá? Questões completamente contratuais. E então, nesse momento, esse título fica inativo, ou seja, com o Elsevier não sairão novos volumes desse título, mas tudo que já foi publicado por esse título quando ele estava, então, na Elsevier, ele vai sempre estar disponível em Science Direct, tá? Nós temos, então, 2.500 títulos ativos, tá? Que seguem publicando, e essa diferença entre os 2.500 e 4.253 são títulos inativos, tá?
A gente tem, além do conteúdo de revistas, um conteúdo de livros também em Science Direct. De uma maneira geral, nós temos 39 mil títulos de livros, dentre livros, séries de livros, enciclopédias, manuais, tá bom? E pensando um pouquinho nos documentos, né, fazendo a classificação por tipo de acesso, nós vamos ter em Science Direct tanto um conteúdo que é assinado, ou seja, assinado pela CAPES, quanto um conteúdo de acesso aberto, tá? Então, a gente vai ter aí um pouquinho mais que 1.200.000 artigos de acesso aberto. Pensando um pouquinho, então, na forma de categorizar por tempo, né, de publicação, nós vamos ter documentos que foram publicados desde 1823 até documentos que estão sendo publicados agora, nesse momento, estão sendo inseridos em Science Direct nesse momento, e conforme a gente está aqui conversando um pouquinho sobre Science Direct, tá? Vocês vão encontrar em Science Direct alguns documentos que vão estar com uma identificação dizendo o seguinte: Impress. Todas as vezes que vocês encontrarem esse termo, tá? Na página de resultados, abaixo do título de um documento, você sabe que aquele documento é um Article in Press. O que são os Articles in Press? São documentos que já foram também aprovados nesse processo de revisão por pares, mas eles ainda estão aguardando para a efetiva publicação dele. Quando eu falo efetiva publicação, eu quero dizer a entrada desse documento numa revista, a consequente diagramação daquele texto de acordo com os padrões daquela revista, quando esse documento ganha um número de página daquela revista, quando eles sabem que volume de fato ele vai ser publicado, ele está sendo publicado naquela revista. Mas nós temos, na realidade do processo de publicação, um espaço físico limitado, tá? Para publicação nos títulos, ou seja, a gente não consegue ter 100 documentos sejam aprovados agora no processo de revisão por pares, por exemplo, dando um exemplo, e que esses 100 documentos sejam publicados no próximo volume dessas revistas. Isso não acontece. Então, na realidade, esses documentos ficam numa fila, aguardando o momento deles de serem inseridos, então, num volume daquelas revistas, daqueles títulos. Bem, então esse documento, ele pode entrar, por exemplo, vamos supor, no volume de agosto de 2020, de outubro de 2020, ou até mesmo em fevereiro de 2021. Tá? Para vocês não faz muita diferença, tá? Quando, de fato, esse documento vai ser inserido, publicado nesse título, quando que ele vai estar, em qual volume ele vai ser publicado. Por quê? Porque todos os documentos que são aprovados no processo de revisão por pares, eles então ingressam em Science Direct. Então, antes da gente saber em que volume esse documento vai ser publicado, qual o número de página, então, ele vai ter lá naquela revista, antes dele ter, de fato, uma diagramação, às vezes, de acordo com os documentos publicados naquela revista, ele vai estar disponível em texto completo em Science Direct, tá? De modo que vocês tenham aí o acesso, né, o que existe de mais atual no mundo científico. Opa, passei sem querer, que teclei aqui e passei sem querer. Então, é basicamente isso. Agora eu quero conversar com vocês a respeito das coleções que a CAPES assina para vocês, tá? Então, a CAPES assina a Freedom Collection. A Freedom Collection é a maior coleção de revistas em Science Direct. Engloba, então, revistas das mais diferentes áreas aí do conhecimento, tá? Coloquei algumas capinhas aqui para ilustrar um pouquinho essa ideia para vocês. De qualquer forma, como é uma coleção muito abrangente, né, era impossível colocar todas as capinhas dos títulos que compõem a Freedom Collection nesse meu material, ou sequer pelo menos colocar uma tabela e ir colocando os nomes. Então, desse modo, eu deixei para vocês aqui nesse meu material um caminhozinho para um site do Elsevier, tá? Onde vocês vão chegar lá uma página no site do Elsevier completamente dedicada a Science Direct, com a listagem, então, dos títulos das coleções, tá? E para cada coleção você vai ter a possibilidade de fazer o download de uma planilha que vai constar, então, todos os títulos que compõem a Freedom Collection e as outras demais coleções, tá bom? Bem, além disso, a CAPES assina uma revista chamada JADA, que é a revista da Associação Americana de Odontologia, então um título importante aí para os usuários aí que têm interesse em odontologia. A CAPES
também assina um título, uma revista chamada CHEST. A CHEST é a revista oficial do Colégio Americano de Medicina Torácica, então usuários aí da área de saúde que têm interesse nessa parte da medicina torácica, vão ficar em boas mãos com a CHEST. Bem, a CAPES também assina a 9 títulos da coleção Cell Press, tá? Uma coleção de muito prestígio aí, e tá disponível para vocês também. A CAPES assina esses 9 títulos para vocês. Além disso, a CAPES assina 55 títulos da coleção Clinics Collection, tá? Então, é uma coleção aí que atende bastante o público da área de saúde, entre medicina, odonto, veterinária, fisioterapia, enfermagem, todas as áreas aí, todas as carreiras, enfim, cursos que compõem a área de saúde, tá? Coloquei 5 capinhas aí da coleção Clinics para vocês, e vocês vão ter em seguida uma tabelinha com os títulos que compõem a Clinics Collection, que estão assinados pela CAPES, tá? Além disso, a CAPES assina um conteúdo de livro, a CAPES assina essa enciclopédia, que é a International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, na 2ª edição, que é a edição mais atual, tá? Uma enciclopédia muito valiosa aí para os públicos de ciências sociais aplicadas, muito abrangente, com muito conteúdo bem bacana, tá? Bem, então, falado um pouquinho aí dessas coleções que a CAPES assina junto ao Elsevier e disponibiliza para vocês, eu quero comentar a respeito de uma funcionalidade interessante que nós temos em Science Direct, que nós chamamos de Topic Pages. Bem, quando vocês ingressarem em Science Direct, né, fizerem a busca lá por documentos, recuperarem os textos completos de documentos, encontrarem documentos aqui nesse formato, tá, de texto completo, que nós chamamos de HTML, muito possivelmente vocês vão encontrar as Topic Pages. O que são as Topic Pages? No meio do texto do documento, não necessariamente vai ser só de artigos, você vai encontrar Topic Pages em documentos de livros também, mas você vai encontrar termos azuis, tá? No meio desse texto. E quando você colocar o seu mouse sobre um desses termos azuis, vocês vão verificar que existe um hiperlink associado a cada um desses termos. Então, para esses termos azuis que tem cada um hiperlink, tá? Nós damos o nome de Topic Pages. Para que servem as Topic Pages? Bem, elas servem para entregar mais informação para a gente, mais conhecimento, levando em conta o que a gente tem nos livros de Elsevier de conhecimento sobre aquele termo. Ou seja, eu quis demonstrar para vocês aqui com essa seta laranja enorme o que aconteceria, né, se eu clicasse, então, por exemplo, nessa Topic Page Eutrophication. Fazendo isso, eu vou para uma outra página, tá? Onde eu recupero, então, mais informação, mais conhecimento, tá? Acerca do termo da Topic Page Eutrophication. Então, eu tenho aqui uma definição, ou pode ser também uma informação importante acerca do que é Eutrophication, tá? Essa definição saiu do livro Fish Physiology. Do ladinho, a gente vai ter a informação a respeito de termos relacionados, ou seja, quais outros termos foram encontrados em documentos que se mencionava eutrophication. Então, a gente encontra nitrato, a gente encontra biomassa, habitat, alga e assim por diante. Tem vários outros aqui termos, tá? E mais abaixo, a gente vai ter, então, partes de textos de livros que vão estar colocando esse termo eutrophication em diferentes contextos, tá bom? Bem, aqui, então, a gente consegue, nessa página de Topic Pages, ter uma informação ou uma definição acerca daquele termo. E mais embaixo, com esses pedaços de textos de livros, nós temos a visibilidade, então, da aplicação desses termos em outras situações, tá? Lembrando que todo esse conteúdo aqui que você vai recuperar nessa página, que nós chamamos de página de Topic Pages, tá? É um conteúdo que, então, está nos livros da Elsevier, tá? Bem, aqui a gente vai ter, então,
na sequência do meu material, um esqueminha que mostra, então, né, um resumo da atuação das Topic Pages. Então, elas, de fato, como eu já coloquei para vocês, proporcionam um contexto, porque mostra para a gente, então, a aplicação daquele termo em outras situações ou em outros contextos. A gente consegue ter ali um conhecimento resumido, uma definição, então, uma informação importante acerca daquele termo, e ao mesmo tempo a gente tem uma ligação, tá? Uma ligação que eu deixei bem clara para vocês no meu material anterior, onde a gente tinha, então, aqui um texto, a gente chegou aqui num texto vindo de revista, que é um artigo, e ao clicar numa topic page, a gente começou a recuperar conhecimento de livro, tá? E é exatamente esse o papel das topic pages, de também fazer uma ligação entre esses dois tipos de conteúdo. De um lado, eu tenho um conteúdo de revista, que é um conteúdo específico que toca num ponto dentro de uma temática, e do outro lado, eu tenho um conhecimento mais abrangente, tá? Ou seja, um conhecimento aí mais amplo, que é, então, a característica do conteúdo que a gente encontra nos livros. Somando esses dois conteúdos, a gente, então, dá para vocês uma possibilidade de compreensão aguçada e sólida sobre aquele termo, sobre aquela temática, porque é feita essa união. São dois tipos de conteúdo que são diferentes, porém complementares e igualmente importantes. Eu preciso desses dois tipos de conteúdo para, então, ter uma compreensão sobre aquela temática, tá? Além disso, vocês vão recuperar também, ou melhor dizendo, chegar nessa página de Topic Pages a partir do Google, tá? É uma grande integração entre Google e Science Direct, de modo que você pode, então, lá no Google, colocar um termo e você pode encontrar em uma das listagens de resultados uma opção de ir a Science Direct, ir para essa página de Topic Pages e encontrar, então, informação acerca daquele termo que você originalmente buscou no Google, tá? Isso é muito interessante. Oi, perdão, eu tô aqui falando com vocês e tô batendo na tecla, por isso que passou de novo. Isso é muito importante, por quê? Porque vocês têm a segurança de que se eu encontro um resultado que me leva para Science Direct, posso ir de encontro a uma informação curada, uma informação que foi revisada anteriormente, então uma informação que eu posso, então, confiar, tá bom? Então, aqui nesse meu material que vocês vão ter acesso, no final eu explico para vocês exatamente como vai ser isso, tá? Mas aqui vocês vão ter a possibilidade, então, de visualizar nesse meu material as redes sociais da Elsevier, tá? Da Elsevier América Latina Sul, que é a região da Elsevier no mundo que atende a vocês, tá? Aqui nessas redes vocês vão encontrar alguns tutoriais bem bacanas acerca das soluções, vocês vão encontrar, então, os convites para alguns webinars, para algumas lives que a gente está fazendo, de conteúdo à parte. Esses dias teve um webinar bem bacana sobre como escolher a melhor revista para publicar o seu trabalho. Então, muito conteúdo interessante para vocês vão encontrar nas nossas redes, tá bom? Além disso, no meu material, vocês vão encontrar no finalzinho dele sempre os meus contatos de e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo, se vocês precisarem de qualquer suporte, tá bom? Então, vamos lá agora, então, lá para a plataforma. Então, já deixei separadinho aqui no meu navegador e temos aqui Science Direct. Só que antes disso, eu quero verificar aqui que eu tenho duas perguntas, tá? Maria Cristina me pergunta o seguinte: na coleção da CAPES de assinatura tem a área de administração? Então, Maria Cristina, o que acontece? Eu disse para vocês, né, que a CAPES assina a Freedom Collection. Na Freedom Collection a gente vai ter títulos de todas as áreas do conhecimento, inclusive a administração, tá? Então, você vai ser beneficiada bastante pelos títulos que compõem a Freedom Collection, que, como eu disse para você, é a maior coleção de títulos em Science Direct, tá? Ederson me pede para explicar um pouco sobre a Elsevier. Você quer que eu fale sobre a empresa Elsevier? É isso, Ederson? Me fala direitinho, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Geralmente eu escuto muito, Aline, aqui lá na plataforma Elsevier que a gente busca o texto completo. Não, a plataforma é Science Direct, tá? Então me fala direitinho se você quer que eu fale um pouquinho sobre a Elsevier como empresa, tá? Se for, coloca para mim no QA que depois eu respondo, tá certo?
Maravilha, então. Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito de acesso, tá, pessoal? Quando a gente quer acessar o conteúdo, tá, que a CAPES assina pra gente, disponibiliza, então, né, o conteúdo assinado, então, eu preciso ter cuidado de utilizar um dos modelos de acesso adequados. Ou seja, eu não posso chegar diretamente no meu navegador e digitar www.sciencedirect.com e achar que eu vou conseguir ter acesso ao conteúdo que a CAPES assina, porque pode ser que você não tenha, tá? Então, se você pegar agora, sei lá, no seu celular e digitar www.sciencedirect.com, você vai chegar nessa interface que eu tô, porém, você vai fazer uma busca, vai encontrar lá os resultados, mas alguns resultados não vão estar disponíveis para que você acesse o texto completo, tá? Você efetivamente só conseguiria acessar o conteúdo de acesso aberto. Como vocês vão fazer, então, para garantir que vão acessar também o conteúdo que a CAPES assina para vocês? Vocês vão precisar utilizar, então, um dos dois modelos de acesso que eu vou fomentar com vocês. O primeiro acesso é um acesso dado por via institucional, ou seja, a partir da faixa de IP da instituição. Então, quando vocês estão na instituição de vocês e vocês fazem uso aí por meio de um computador ou por meio da própria rede da instituição, vocês tentam acessar a Science Direct, tá? Entrando diretamente em www.sciencedirect.com, você vai conseguir sim acessar esse conteúdo que a CAPES assina e disponibiliza para a tua universidade. Por quê? Porque você está sendo intermediado pela faixa de IP da instituição que está cadastrada junto ao Elsevier e junto à CAPES, tá certo? Então, quando você faz o acesso por meio dessa faixa de IP, é reconhecido no sistema que é um IP conhecido, então esse acesso é fornecido e você vai conseguir acessar esse conteúdo que a CAPES assina. Mas, nesse momento que vocês estão em casa e, portanto, não estão indo à instituição, vocês vão precisar utilizar um acesso remoto, tá? E esse acesso remoto, ele pode se dividir em dois pontos, tá? Bem, a gente tem um acesso remoto, tá? Que pode ser dado pela própria instituição, por meio de VPN ou por meio de proxy, tá? Não é regra, algumas instituições oferecem isso, tá? Mas se a sua instituição oferece isso, tô falando se a sua instituição, porque eu sei que sempre eu tenho usuários de outras instituições participando do treinamento, tá? Por isso que eu falo nesse momento se é a sua instituição. Se a sua instituição te oferece um acesso remoto próprio, você vai então configurar esse acesso remoto, tá? E aí, em seguida, indo diretamente pelo seu navegador, digitando www.sciencedirect.com, a gente vai conseguir então chegar na plataforma de maneira igual e vamos, claro, conseguir acessar então esse conteúdo que a CAPES assina. O mais comum é que as instituições que compõem esse consórcio CAPES, elas estejam vinculadas ao CAF, né? E, portanto, utilizando o acesso remoto de mesmo nome, tá? CAF é a Comunidade Acadêmica Federada. E a gente tem um acesso remoto da própria CAPES que se chama acesso CAF, onde existe um intercâmbio de informações de dados entre a instituição e a CAPES, de modo que haja uma autenticação dos usuários aí a partir de algumas informações que vão ser solicitadas, tá? Em suma, então, a maior parte de vocês vão ter a possibilidade de fazer esse acesso remoto pelo CAF. Como é feito isso, tá? A gente vai ter aqui a necessidade de ir ao portal de periódicos da CAPES, tá? E aqui no portal de periódicos da CAPES, a gente vai ter, tá? Do meio para o canto direito, a primeira opção logo no topo é acesso CAF. Então, a gente iria clicar aqui em acesso CAF e nessa sequência de páginas, a gente encontra aqui uma caixinha, que quando nós abrimos, ela vira uma listinha com o nome de uma série de instituições, tá? Então, você vai ter aqui uma série de instituições, você vai precisar procurar aqui nessa listagem a tua instituição. Então, você basta colocar aqui a sigla ou o nome por extenso da sua instituição. Enfim, você vai encontrar aqui Universidade Federal de Juiz de Fora, no nosso caso, tá? Eu vou clicar, então, nessa opção
e em seguida a gente vai clicar em enviar. Feito isso, a gente vai para uma sequência de página, na qual vocês vão, então, informar o CPF de vocês e a senha, tá? Provavelmente uma senha institucional, que vocês sabem do que se trata. E aqui vocês vão colocar essas informações. Feito isso, tá? Vocês vão clicar em login, e aí o CAF vai identificar vocês como usuários afiliados à Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Feito isso, ele vai voltar sozinho, você vai voltar lá, né, o sistema vai voltar lá para a página inicial do portal de periódicos da CAPES. E aí, aqui abaixo do nome portal de periódicos da CAPES, vai aparecer acesso por Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Feito isso, você sabe que você está autenticado certinho no CAF. Tá faltando, então, só mais uma etapa, que é a etapa de recuperar a plataforma aqui pelo portal de periódicos da CAPES. Então, você vai precisar, em seguida, descer um pouquinho. E aqui do lado, você vai ter algumas opções, algumas seções, né? Tem busca, tem institucional e vai seguindo. A gente vai, então, fixar o olhar aqui nessa seção de busca, tá? E aqui nessa seção de busca, a gente vai ter subopções, tá? Buscar assunto, buscar periódico, buscar livro e buscar base. A gente vai clicar aqui em buscar base e nessa sequência da página, vamos ter aqui essa caixinha, vamos colocar nela escrito Science Direct e em seguida vamos clicar em enviar. Se você estiver autenticado certinho no seu CAF, você vai encontrar um resultado para essa busca que você efetuou. Vai estar assim, ó, Science Direct, entre parênteses Elsevier, é um resultado clicável, você vai clicar e você vai conseguir, então, tá, chegar lá em Science Direct. Se você estiver por acesso livre, ou seja, não autenticado no CAF, ou seja, você não está acessando o conteúdo assinado pela CAPES, você está acessando somente o conteúdo gratuito do portal, você não vai conseguir encontrar o resultado aqui Science Direct Elsevier. Por isso que é muito importante que vocês saibam aí fazer esse acesso CAF, tá bom? Não se esqueçam dele. Feito isso, vocês vão, então, ser levados pelo portal de periódicos da CAPES para Science Direct. Combinado? Deixa eu ver aqui, eu tenho 3 perguntas. Ederson me falou que tinha ficado na dúvida se era uma editora ou um agregador, mas eu acabei tirando a dúvida já. Beleza, é uma editora, tá? Elsevier é uma editora. Isso mesmo. Amanda está me perguntando o seguinte, a UFJF oferece esse acesso remoto? Olha, tem o acesso CAF, tá? Então você não precisa nem ficar preocupada, Amanda. Algumas instituições oferecem os dois ao mesmo tempo, oferecem o próprio CAF, né? Tem esse acesso CAF já consolidado e oferecem um acesso remoto próprio à parte, tá? Mas não é o comum. O que eu mais vejo as instituições estão adotando o CAF, tá bom? Marcos Valério me pergunta, a Elsevier participa de pesquisas científicas, de laboratórios, cientistas ou apenas divulga os estudos? Não entendi muito bem a sua pergunta, mas vou falar mais ou menos algo nesse caminho, de repente é o que você queira escutar de mim, que você realmente queira saber. A Elsevier, ela publica os trabalhos, tá? Ela publica os trabalhos nos seus títulos, e aí esses trabalhos vão estar disponíveis e recuperáveis por Science Direct. A Elsevier tem em paralelo outras soluções, ela está buscando muito tirar esse rótulo editora para passar a ter um nome, então, né, de forma muito mais ampla de uma empresa, então, de soluções para pesquisa, e a gente tem plataformas aí que tem um enfoque muito grande em inteligência da pesquisa, de modo que possa, então, suportar a decisão de cientistas, de laboratórios, de financiadores, de gerentes de alta
né, de alta decisão em termos de pesquisa, sobre se vale a pena economicamente pesquisar sobre aquela temática, sobre informações a respeito de colaboração. Então, a instituição X, ela colabora com qual instituição? E essa instituição X, ela poderia colaborar com qual outra instituição no mundo que tem, então, um interesse de pesquisa, então, parecido. Tem algumas informações importantes, então, dentro do portfólio de inteligência da pesquisa, a Elsevier vem buscando muito entregar esse tipo de informação, tá bom? Fernanda me pergunta o seguinte: Science Direct é o repositório de artigos da Elsevier? Basicamente, sim. Se você for entrar numa definição técnica, é isso. Você vai encontrar os documentos publicados pelo Elsevier. Tanto os livros, tanto os documentos publicados nos títulos periódicos. Tá bom, Fernanda? Exatamente isso. Maravilha. Aqui a gente vai ter em Science Direct, tá? Ao que chegamos na plataforma, no canto superior direito, tá? Duas opções. Temos a opção de registro e a opção de login. Essas opções não estão relacionadas a acesso quando a gente está falando de usuários acadêmicos no Brasil, que, portanto, estão assinando aí pelo conteúdo, estão acessando, perdão, pelo conteúdo assinado pela CAPES, tá? Então, para vocês, essas opções aqui de registro e login, elas estão relacionadas somente à personalização de uso da plataforma, ou seja, se eu quero, numa sessão de busca, criar alertas, se eu quero receber recomendações de documentos aí com base em históricos de pesquisa anteriores, se eu tenho, por exemplo, a vontade de ter a visualização dos documentos que eu acesso em texto completo, eu preciso ter esse login para usufruir, então, desses benefícios, vamos dizer assim, tá bom? É importante mencionar acerca dessa conta que a Elsevier trabalha com um modelo de cadastro único para as plataformas, ou seja, tá? Se eu tenho um login já em alguma outra solução do Elsevier, seja em Mendeley, seja em Base, seja em Scopus, eu não preciso chegar aqui em Science Direct e criar uma nova conta. Basta eu chegar e fazer o login com aquele mesmo e-mail e senha que eu faço o login na outra solução do Elsevier que eu, portanto, utilize e já tenha essa conta. Tá? A ideia é que essa conta seja criada uma única vez e então vocês utilizem essa mesma informação de e-mail e senha para fazer login nas outras demais plataformas e soluções, tá bom? Bem, então vou clicar aqui para fazer o meu login e aí vocês vão ver que, opa, vamos voltar. Ele já fez automaticamente, porque eu estou logada em uma outra solução que está fechada aqui, mas ele, no caso, para você, iria fazer o seguinte, ele ia aparecer uma página para você, então, colocar lá o seu e-mail e a sua senha e fazer o login, tá? Quando você está, por exemplo, já logado em Mendeley ou já logado em Scopus, ele já faz um intercâmbio de informação e já loga aqui automaticamente, tá bom? E aí, a plataforma me reconhece, tá? E então, abaixo eu já tenho a possibilidade de acessar os meus recomendados, o meu histórico, de fazer a administração dos meus alertas, tá bom? Tem toda essa seção disponível para mim, porque eu estou logada. Bem, aqui nessa página inicial, a gente vai ter logo no topo uma seção de busca rápida, tá? Onde a gente vai preencher um ou mais campos desse aqui para fazer essa busca mais rápida, tá? Se eu precisar colocar mais critérios para compor, então, essa busca, eu vou utilizar a busca avançada. Daqui a pouco a gente vai fazer uma busca avançada, tá? Só que antes disso, eu queria descer um pouquinho, tá? E mostrar para vocês uma seção que eu vou utilizar dessa informação que eu vou passar para vocês aqui agora, lá no final, quando a gente for fazer, então, a busca por títulos, tá? Fazendo refino por área, beleza? Todo o conteúdo que é publicado, então, pela Elsevier, ele é dividido em 4 grandes áreas do conhecimento. E Science Direct também chama de domínio, tanto faz, tá? Mesma coisa. Então, a gente tem as 4 grandes áreas do conhecimento. Ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências da saúde e ciências sociais e humanidades.
tá? Para cada macroárea dessa, nós vamos ter sub-áreas, vamos colocar assim, tá? Então, em ciências físicas e engenharia, eu vou ter engenharia química, eu vou ter energia, ciência dos materiais, vocês estão vendo que tem outras aqui sub-opções, né? E o mesmo eu vou ter para todas as outras, então, macroáreas, tá? Que me perguntou acerca de administração, tem aqui, ó, uma subopção aqui só para administração, negócios e contabilidade, tá? Para cada macroárea, o que a gente vai ter? A gente vai ter a informação a respeito dos documentos mais populares, dos artigos mais populares. Artigos populares, eles são assim qualificados de acordo com a interação desses documentos nas métricas alternativas, tá? Se você não sabe o que é uma métrica alternativa, segura um pouquinho que daqui a pouco eu vou te contar. Quando a gente entrar no documento, a gente vai ter para cada documento lá a informação a respeito das métricas alternativas, e aí eu te mostro e te explico o que é uma métrica alternativa, tá? A gente vai ter também para cada macroárea a informação a respeito de quais foram os títulos que recentemente publicaram, então, um volume, sendo eles, então, agrupados nessa macroárea, tá? E todas essas informações, elas vão estar disponíveis aí, então, para cada macroárea, ok? Bem, voltando lá, então, eu vou clicar aqui em cima na busca avançada, que está aqui do ladinho, e a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar, então, uma seção para fazer essa busca avançada, tá? E o que a gente tem aqui? A gente tem alguns campos, tá? Já disponíveis. Claro que não são somente esses. A gente vai clicar aqui em Show All Fields, para que nós possamos ver todos os campos disponíveis que podemos preencher para fazer essa busca avançada, tá? E mais embaixo também até aparece a opção de você fazer a filtragem por quais tipos de documentos você quer recuperar. Se você tiver uma dúvida a respeito do que significa um tipo específico aqui de documento, tá? Ou o que vocês podem utilizar na escrita dessa estratégia de busca, aqui a gente tem uma seção do ladinho chamada Search Tips, tá? Search Tips são as dicas de busca. A gente vai clicar aqui em Search Tips. E então, a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar uma página do Centro de Suporte de Science Direct, onde vamos ter aqui, então, a identificação de informações a respeito de o que significa cada campo. Se eu colocar uma informação X num campo tal lá na busca avançada, eu estou pedindo o que para a plataforma? Ou, mais embaixo, se eu quero filtrar aqui para recuperar tipos específicos de documentos, mas estou em dúvida, eu marco aqui que eu quero recuperar data articles, eu não sei nem o que é um data article. Você pode vir aqui e pode verificar o que significa cada tipo de documento, e no nosso caso aqui, eu teria informação do que é um data article, tá? Mais abaixo, a gente vai ter informação a respeito de se é possível utilizar os operadores booleanos, se é possível utilizar, então, fazer uma truncagem, quais caracteres especiais a gente pode utilizar para escrever essa estratégia, tá? Voltando aqui na busca avançada, eu quero, então, fazer uma busca com vocês por documentos que contenham 2 termos, tá? Mas antes disso, eu quero determinar que eu quero fazer a busca por esses documentos em campos específicos. Então, quero buscar esses termos nos campos título, resumo e palavras-chave, tá? Um campo bacana, interessante, onde a gente vai encontrar, então, aí os autores deixando os termos mais importantes para que nós possamos, então, recuperar os seus documentos, tá? Quero buscar, então, no título, resumo e palavras-chave os termos qualidade de vida, então, quality of life, é o termo correspondente em inglês. E, então, para fazer esse e, eu vou colocar o operador booleano and, tá? E vou colocar um outro termo que é idosos, elderly, tá? Eu sei que idosos podem ser escritos, esse termo pode ser escrito em inglês de várias maneiras. Eu sei que vocês podem colocar as variações aqui, mas simplesmente escolher
um termo que signifique idosos, tá? Só para a gente fazer aqui essa simulação desse processo de busca, recuperação e etc, tá? Nada te impede de colocar todas as variações, tá bom? Bem, então tenho aqui qualidade de vida e idosos, e aí não quero fazer grandes filtragens aqui por tipos de documentos, nem colocar muitos critérios, nada te impede de que você faça isso, tá? E aí a gente vem aqui e buscamos esses documentos. E aí a plataforma entrega, tá? 3.463 resultados de documentos. Nessa página de resultados, a gente vai ter abaixo do número de resultados encontrados, que está do lado esquerdo, nós vamos encontrar a opção aqui de criar um alerta, ou seja, para que a plataforma me avise quando novos documentos forem ingressarem, então, aqui em Science Direct, e contenham, então, o título, resumo, palavras-chave, os termos qualidade de vida e idosos, tá? Quality of life and elderly. Lembrando que quando eu faço a busca em inglês, eu estou pedindo para que a plataforma, tá, recupere os documentos que foram escritos em qualquer idioma, tá? Por quê? Porque todos os documentos, independente do idioma original de escrita do trabalho, eles vão ser indexados em inglês, tá? Quando eu faço a busca em inglês, eu recupero os documentos escritos não somente em inglês, mas também em espanhol, em português, em francês e assim por diante, tá? Abaixo, então, da possibilidade de criação de alertas, então, eu tenho opções de refino, tá? Aqui em Science Direct a gente pode refinar por 4 categorias, ou seja, por ano, tipo de documento, pelo título da publicação, ou seja, o nome da revista, o nome do livro, e por tipo de acesso, tá? No centro, a gente vai ter aqui, então, os resultados propriamente ditos e a gente tem a possibilidade de ordenar esses resultados de duas formas. Ou por relevância, relevância significa frequência, ou seja, a frequência de aparecimento dos termos buscados no documento. Então, se eu ordeno por relevância, o documento que aparece aqui em primeiro lugar, né? O primeiro da listagem é o documento onde foi encontrado mais vezes aqueles termos buscados e não necessariamente é o documento aí mais importante, o que responde todas as dúvidas acerca daquela temática, tá? E a gente pode ordenar também por data, que mostra pra gente do documento mais recente para o documento mais antigo. Aqui eu ordenei por data para que vocês pudessem ver o seguinte. Esses 3 primeiros documentos da minha listagem aqui, abaixo do título, vocês podem reparar que a gente tem aqui a informação Impress. Então, tem Impress aqui, Impress e Impress. Esses documentos, eles são, como o próprio nome diz, Articles Impress, tá? São documentos, então, que acabaram de sair do forno, que já chegaram aqui na plataforma. A gente não sabe exatamente, por exemplo, quando que esse documento vai ser aqui, em que volume, de fato, ele vai ser publicado aqui da Archives of Gerontology and Geriatrics, mas a gente já sabe que esse documento foi aprovado no processo de revisão por pares, ele vai ser publicado em algum momento num volume desse título, mas antes disso, ele já, então, ingressou aqui em Science Direct e está disponível desde o dia 11 de julho de 2020, tá bom? Então, vocês vão encontrar uma série de Articles Impress, tá bom? Bem, quero voltar aqui na ordenação por relevância, tá? Porque a gente vai encontrar, então, que para cada documento que a gente vai ter, abaixo do título dele, a gente vai ter a possibilidade de já visualizar o PDF desse documento, tá? Então, a gente vai encontrar aqui já o texto completo disponível, tá? A gente vai ter também aqui a possibilidade de visualizar o resumo desse documento na própria página de resultados e temos aqui já algumas opções de exportação, tá? Aqui eu vou entrar num documento que ele foi publicado na Dermatology Clinics, que é um título que eu já sei de cabeça que está dentro do conteúdo que a CAPES assina. Então, eu vou clicar nele aqui e a gente vai encontrar aqui o texto completo, tá? Texto completo esse que está num formato chamado HTML, tá? Então, a gente vai ter o texto todo completo. Ele me parece ser meio grande, mas lá embaixo a gente vai ter as
referências, tá? E que a gente tem uma página, então, do texto completo de um documento. A gente vai ter do lado direito, tá, a possibilidade de interagir com as partes desse documento. Então, a gente vai ter aqui o índice desse documento, tá? O índice interativo dele. Aqui ele está um pouco resumido, eu posso clicar em Show Full Outline para a gente mostrar, né, ter a visualização das divisões e subdivisões desse documento. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero ir diretamente nesse documento na parte que fala de custo aí do cuidado, né? Do cuidado do câncer de pele em idosos. Eu vou clicar aqui em Cost of Care e eu vou para essa parte no documento. De igual maneira, se eu quiser ir diretamente a uma figura, uma tabela, a um vídeo, tem alguns documentos que tem vídeo, que tem material suplementar, basta você clicar aqui, ou na figura, ou na tabela, o que você desejar, e você vai para essa parte no documento, tá? Do lado direito, a gente vai ter algumas informações bacanas. Essa, por exemplo, aqui está informando que esse documento é parte de uma edição especial da Dermatology Clinics, que foi chamado de Cutaneous Oncology and Dermatologic Surgery, tá? E embaixo te mostra outros documentos que também foram publicados nessa mesma edição especial. Abaixo, a gente tem informação a respeito dos documentos recomendados, ou seja, todas as vezes que vocês entram num documento, a plataforma te oferece aí entre 1 e 6 outros documentos, tá? Como recomendados. Mais abaixo, a gente vai ter aqui a informação a respeito de citação. Então, sei que esse documento aqui, ele foi citado por esse trabalho aqui. Então, o documento que a gente está vendo o texto completo, ele foi citado por esse trabalho aqui. Mais abaixo, tá? A gente tem informação a respeito das métricas alternativas. As métricas alternativas, elas são métricas, tá? Que mostram pra gente a interação desse documento nas redes sociais, na internet, para entender a popularidade desse documento. Ou seja, essa métrica ratificou que sim, foi encontrada uma citação para esse documento, tá? Não significa que ele recebeu só uma citação, mas de acordo com a informação a respeito das plataformas referenciais que fazem a computação de citação, tá? Levando em conta o conteúdo que elas indexam, a gente tem aqui uma citação para esse documento. E a gente sabe que esse documento tem 52 leitores, muito provavelmente em gestores de referências. Mas se você quiser ver os detalhes dessa métrica, você pode clicar aqui em View Details, você vai para uma página, e aí você vai ver então aqui os detalhes, tá? As especificidades dessa métrica. Se esse documento tivesse sido mencionado num blog científico, se tivesse sido mencionado na mídia, se tivesse sido mencionado num tweet, lá no Twitter, por exemplo, essa métrica iria indicar isso para vocês, tá? No centro do documento, a gente tem o texto completo, tá? E desde o início das key points, que são praticamente aí um resuminho do que o documento vai falar, tá? A gente vai ter aqui os termos azuis. Quando eu coloco o meu mouse, tá? Eu vejo que eu tenho hiperlinks associados. Então, a cada um desses termos, eu tenho hiperlinks associados. Bem, então, eu posso verificar que esses termos azuis, né? Coloco o mouse no hiperlink, são as topic pages. Vou clicar aqui em 5% fluorosil, me parece ser um medicamento. Eu vou clicar aqui e eu vou para uma página onde eu tenho a definição, a informação a respeito do que é isso. Verifico aqui que é um documento que é um remédio utilizado no tratamento paliativo aí de alguns tumores. Essa informação saiu desse livro aqui, ó, Clinical Ocular Toxicology. Consigo ver que toxicidade, quimioterapia, terapia radiação, quimiorradioterapia, por exemplo, são outros termos que são encontrados em documentos que falam aí de fluoracil, tá? Mais abaixo, eu tenho partes de textos de livros que vão estar colocando, então, esse fluoracil
em diferentes contextos. Aqui fala que pode causar neurotoxicidade, aqui já fala, então, de fluoracil relacionado aqui em câncer coloretal, e você vai baixando e você vai encontrando, então, aqui muitas outras partes de textos de livros que vocês devem estar verificando que, mesmo assim, nessas partes de texto, eu vou ter, então, aqui, por exemplo, topic pages, tá? Eu poderia clicar aqui em neurotoxicidade, e aí a gente vai cada vez mais recuperando mais informação e mais conhecimento. Sempre me perguntam se é possível, né, clicar aqui no título de dessas partes de textos de livros, de um desses extratos de textos de livros, para chegar lá no texto completo. E você pode sim clicar, mas não necessariamente você vai conseguir ver o texto completo, tá? Depende se esse documento é parte de um conteúdo, tá? Que está contratado pela CAPES, beleza? É importante eu passar a informação para vocês de que eu devia estar com 259 livros abertos até o dia 31 de agosto, tá? Então, nesse período vocês vão conseguir acessar muito conteúdo de livro e principalmente vão poder baixar. Daqui a pouco eu te mostro como que você vai fazer para poder encontrar esses títulos, saber quais são esses títulos e, de fato, aqui recuperá-los em Science Direct, tá bom? Bem, então aqui eu saio, tava lá num artigo e de topic page em topic pages acabei chegando aqui nesse capítulo de livro, tá? Bem, para todos os documentos, a gente pode fazer o download dele em formato PDF, no caso aqui do capítulo, se fosse do artigo, só do artigo, tá? Também tem informação aqui para fazer download, por exemplo, poderia ser de todos os documentos que foram publicados no mesmo volume daquela revista, ou aqui no caso de fazer download do livro completo, tá? A gente pode compartilhar o link para chegar no documento por e-mail ou nas redes sociais. E aqui a gente tem algumas opções de exportação, tá? As mesmas que estavam lá na página de resultados, incluindo o Save to Memory, tá bom? E aí, esse é o caminho para buscar, recuperar, acessar e então poder depois fazer download ou exportar um documento, tá? Deixa eu ver aqui que eu tenho duas perguntas no QA. Amanda me pergunta o seguinte: os termos buscados em Science Direct devem ser baseados no MeSH ou a busca é realizada com qualquer termo em inglês? Então, é muito importante, Amanda, a gente ter a noção de que Science Direct é uma plataforma multidisciplinar de textos completos, ou seja, ele não utiliza nenhum vocabulário controlado para indexação, tá? Dos documentos, ou seja, eu não vou ter uma recuperação em base de vocabulário controlado, nem MeSH, nem M3, nem qualquer outro vocabulário controlado. Isso você vai encontrar em Scopus, que é uma outra plataforma. Aí sim, lá, que é uma plataforma que tem uma outra pegada, tá? Um outro foco, a gente tem os documentos sendo indexados em cima de vocabulário controlado. Então, não necessariamente você precisa utilizar os termos controlados, né? De vocabulário controlado para fazer a busca aqui em Science Direct, tá? Maria Cristina me pergunta, Aline, como indexar artigos na base Science Direct, ou como eles são indexados? Então, os documentos, eles são publicados nos títulos, tá? E aí você, escrevendo o teu artigo, você pode usar uma ferramenta da Elsevier, que eu vou mostrar daqui a pouco, chamada Journal Finder, para ver, então, qual título, então, iria dar match, assim, vamos dizer, com o seu trabalho, o seu trabalho estaria no escopo de alguma das revistas que a Elsevier publica. Se sim, você pode tentar a submissão e, sendo aceito, o seu documento vai estar aqui disponível em Science Direct, o texto completo vai estar aqui publicado em Science Direct, tá bom? Maravilha. E aí, eu quero mostrar para vocês, tá? Que em qualquer página que você estiver em Science Direct, sempre no topo você vai encontrar a opção Journals e Books, tá? Clicando aqui em Journals e Books, vocês vão encontrar tudo que é publicado pela Elsevier. E eu já errei aqui, porque ontem era 4.253 revistas, já estamos em 4.258. Então, me sugere que nós estamos crescendo o número de revistas ativas. Mas, enfim, aqui é a soma das ativas com as inativas. E aqui, cuidado, tá? 30 mil títulos de livros. E eu não coloquei errado no meu material e nem falei errado para vocês quando eu falei 39. É só, vamos dizer assim, duas formas diferentes de contar.
Quando eu disse para vocês que eram 39 mil títulos, eu quis fazer menção à contagem unitária dos títulos. Então, eu contei cada livro, tá? No caso aqui, eu disse para vocês que Science Direct, em Science Direct a gente tem livros que são livros, manuais, enciclopédias, séries de livros, e o problema desses dois pontos de vistas para contagem diz respeito às séries de livros. Quando eu contei 39 mil, eu contei todos os livros que compõem uma série unitariamente, tá? Então, se tem uma série com 15 livros, eu contei 15 livros. 1, 2, 3, até o 15, e somei lá nos outros livros. Aqui, Science Direct conta uma série de livros como um livro só. Por isso, aqui na plataforma, tá? Por isso que ele te apresenta 30 mil nessa conta. Mas, em termos práticos, você vai encontrar todos os tais 15 livros, por exemplo, dessa série aqui, tá bom? Só para explicar, para vocês não ficarem com essa dúvida. E aqui a gente pode botar o nome de um título que nós queiramos recuperar. Por exemplo, eu lembro que você colocou lá que a revista Cancer Cell faz parte do conteúdo que a CAPES assina, por exemplo. Eu poderia vir aqui e digitar Cancer Cell, tá? E aí ele vai me dar todos os títulos que tem essas palavras no seu nome. Eu poderia entrar aqui em Cancer Cell e vejo informação a respeito dessa revista, informação a respeito de reputação. A gente vai falar um pouco melhor de reputação lá em Scopus, tá? Aqui tem o caminho para você submeter o seu artigo para essa revista. E mais embaixo a gente consegue ver quais são os articles impressos, os últimos articles impressos dessa revista, os últimos efetivamente publicados. A gente consegue ver aqui que o último volume aí da Cancer Cell saiu no dia 13 de julho, né? Hoje a gente está no dia 14, então foi ontem. A gente consegue ver aqui quais são os documentos mais citados que foram publicados na Cancer Cell, os mais populares, né, verificando aí pelas métricas alternativas. E se eu tivesse recentemente visualizado um documento aí da Cancer Cell, ele iria aqui mostrar para mim, tá? Claro que nem sempre vocês vão saber todos os títulos, devem vir de cor os nomes, nem eu sei, então imagina vocês. E aí vocês podem buscar os títulos por área, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui do ladinho a possibilidade de fazer uns refinos para encontrar, então, de forma mais fácil, títulos, sejam revistas ou livros. Então, aqui eu tenho o domínio. Lembra das 4 grandes áreas do conhecimento que eu disse para vocês que poderia se chamar domínio também? Então, a gente vai ter ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências da saúde e ciências sociais e humanidades, tá? Para cada macroárea, eu vou ter sub-áreas, como eu tinha falado, sub-opções, tá? Aqui eu vou clicar em Business Management and Accounting, então, administração, negócios e contabilidade, e aqui eu vou encontrar 1.155 livros e revistas, tá? Que publicam conteúdo aí de interesse, que tem algum interesse para os usuários dessas áreas. Claro que a gente está falando de uma área ampla, né? Administração, contabilidade. Então, a gente pode aqui colocar ainda um detalhamento. O que eu quero aqui, tá? Dentro de Business Management and Accounting. Por exemplo, eu quero, gestão da tecnologia e inovação. Maravilha, você clica aqui e você vai encontrar 237 títulos entre livros e revistas que tem conteúdo aí nessa temática. E eu posso filtrar, eu quero só revistas, eu quero só livros, tá? E aí a gente pode, por exemplo, vir aqui, tá? E clicar aí num título desse. E você recupera aqui a informação daquele mesmo jeito como a gente recuperou, tá? Para Cancer Cell. Aqui no caso também tem até o guia para autores, tá? E toda a informação referente a essa revista, ok? Bem, de Science Direct era isso que eu tinha para comentar com vocês. Só antes de ir embora, eu quero contar para vocês que a Elsevier tem uma ferramenta muito bacana chamada Journal Finder. Eu vou copiar aqui o link e colar no chat, tá?
O Journal Finder permite que vocês coloquem as informações a respeito do documento de vocês, tá? Então, título, resumo, palavras-chave, etc. E recupere, com base nessas informações, tá? Algumas outras aqui que você vai poder, claro, informar, quais são os títulos do Elsevier que iriam dar match com esse seu trabalho, que provavelmente poderiam publicar o seu trabalho, que publicam no escopo aí da sua pesquisa. E aí, para mostrar isso para vocês, aqui a gente embaixo tem alguns exemplos, assim, bem fictícios, só para mostrar o funcionamento. Então, eu vou clicar aqui, ó, pode ser esse aqui, e ele vai preencher as informações, que no caso vocês iriam preencher. A gente vai clicar em Find Journals, e ele vai mostrar para você 33 revistas que poderiam publicar o seu trabalho, mostrando aqui, por exemplo, a chance de aceitação, a informação a respeito de tempo para decisão, quanto tempo de fato leva para publicação. E aí, se você encontra um título, você pode clicar no nome dele, ir à página da revista, por exemplo. E aí, aqui na página da revista, você vai ter o guia para autores, você vai ter aqui as informações pertinentes dessa revista, quem é o corpo editorial dessa revista, você vai conseguir a informação a respeito de métricas desse título, e também vai conseguir, por aqui, ir para a submissão do seu trabalho, tá? E você vai criar uma continha, se você não tem uma continha aqui no Evise, que faz esse processo de acolhimento de documentos para início de processo de publicação, né, para passar nessa avaliação da submissão, e aí você vai conseguir ter o seu trabalho aí sendo encaminhado para esse título, tá bom? Simples assim. Além disso, eu queria comentar com vocês que a Elsevier não precisa se preocupar com o caminho que eu vou chegar até o último link, porque eu vou te dar o último link para você chegar nessa informação, tá? A Elsevier tem uma página, qualquer produto da Elsevier que você queira saber um pouco mais, basta você digitar elsevier.com/science-direct, elsevier.com/scopus, elsevier.com/embase. Então, por exemplo, eu tenho aqui a página de Science Direct. Aqui embaixo eu tenho uma seção que mostra algumas informações sobre conteúdo e características, tá? Não precisa se fixar exatamente onde que eu vou clicar para chegar lá no último link, tá? Não se preocupa. Depois, com calma, você pode dar uma passeada aqui. E aqui, lá embaixo, eu vou ter a informação aqui dos títulos, né? Aqui que vocês vão chegar lá por meio do meu material, tá? Para baixar a informação de todos os títulos que compõem a Freedom Collection, por exemplo. Mas eu não queria vir aqui para mostrar isso. Eu queria aqui embaixo te mostrar que a gente tem a possibilidade de ver todos os títulos de livros, tá? E aqui, quando a gente clica em View Book Titles, aí eu vou pegar esse link e copiar aqui no chat, vocês vão ter a possibilidade de encontrar essa página aqui. E aqui tem uma informação que eu devia estar com livros abertos até o dia 31 de agosto, tá? Aqui, nesse hiperlinkzinho, ó, The List of Titles, você vai poder baixar uma planilha. Nessa planilha, você vai... Opa, eu fiz alguma coisa. Agora há pouco o Excel tinha parado de funcionar antes, mas ele vai abrir aqui agora. E aí eu vou ter os 259 títulos que o Elsevier abriu para vocês, tá? Você dá uma olhada aqui no quais títulos te interessam, tá? Por exemplo, tem interesse aqui nesse Descriptive Inorganic Chemistry. Eu faço a cópia aqui do título, né? Copio o título, vou lá em Science Direct, lá no Journals e Books, lembra? E aí a gente busca o livro aqui. A gente vai encontrar esse livro, clica nele e você vai conseguir acessar os capítulos de livro. Vai chegar aqui, eu quero ver esse capítulo. Você vai clicar aqui e você vai conseguir abrir o capítulo, vai conseguir fazer o download desse capítulo de livro, tá? Então, até o dia 31 de agosto, esse conteúdo está aberto para vocês, tá? A respeito de certificado, acesso à gravação desse treinamento, vocês vão ter acesso a tudo isso, inclusive a esse meu material, tá? Vocês vão receber até sexta-feira, até sexta, tá? Um e-mail que vai informar para vocês, tá? O link e o código que vocês vão usar para acessar e baixar o certificado, o link e o código que vocês vão usar para acessar a gravação. E na mesma página que
desse link que eu te encaminhar para você ir lá pegar o seu certificado, lá também você vai ter a possibilidade de baixar essa apresentação, que eu vou salvar lá em formato PDF, você vai poder fazer o download, tá? Esse e-mail vai todo explicadinho, com as informações que vocês vão precisar, de todo o direcionamento para poder tranquilamente acessar esse certificado, essa gravação, tá bom? Fiquem bastante tranquilos nesse sentido. Fernanda está me pedindo para citar alguma revista de psicologia. Fernanda, vamos lá então encontrar. Eu não sou de psicologia, eu sou administradora. Então, não conheço revista de psicologia, mas vamos lá, Fernanda. Journals e books. Vamos em domínio. Psicologia tá lá em ciências sociais, tá? Então, a gente vem aqui, ciências sociais, a gente vai ter psicologia. Então, vamos clicar em psicologia. Em psicologia, aí a gente já vê tudo que é de psicologia, tá? Como você falou revista, eu vou filtrar já para o revista. São 207 revistas de psicologia. E aqui você vai escolher o que você quer em psicologia. Psicologia aplicada, psicologia clínica, psicologia social. Psicologia clínica. Você clica em Clinical Psychology. E aí a gente vai ter 51 revistas aí, tá? Em psicologia clínica, tá bom? E aí você pode clicar aí, então, num desses títulos e você vai encontrar o conteúdo deles, vai poder ver o teu caminho aí para publicação nesses títulos, tá bom, Fernanda? E você vai encontrar, então, título para psicologia. Eu falei para vocês que vocês iam conseguir títulos de várias áreas do conhecimento, não foi isso? Então, tá certinho o caminho aí, tá bom, pessoal? Bem, então era isso que eu tinha para comentar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Pode encaminhar para mim por e-mail, por um desses 2 e-mails aqui. Para um desses 2 e-mails aqui, que vai ser um prazer poder aí ajudá-los e tal, com esses processos referentes a encontrar um título ou tirar alguma dúvida a respeito de propriamente Science Direct, tá? No que eu puder ajudar, tô sempre às ordens. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Até a próxima e tchau, tchau.